Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero José Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Também te peço para que dê o seu like, para que comente neste vídeo e que compartilhe com seus amigos, irmãos, nos grupos da igreja e assim este conteúdo possa alcançar mais pessoas e você assim estará apoiando o nosso trabalho. Semanalmente estamos aqui para o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. E desta feita, nós estamos aqui para estudar a lição de número 8. Lembrando aos irmãos que estamos estudando as lições do terceiro trimestre da Escola Dominical, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. E como os irmãos que acompanham o nosso trabalho sabem, nós sempre trazemos aqui um convidado, um professor, um mestre, para estudar conosco o assunto da lição. E desta feita nós estamos aqui pela primeira vez com um amigo que temos conhecido e se trata aqui do presbítero Cláudio Barreto, Amém. da Assembleia de Deus de Fortaleza, ali do Templo Central. E eu quero pedir ao irmão Cláudio para que ele se apresente, saúde aos nossos irmãos e daqui a pouco nós estaremos dando início ao estudo da nossa lição. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer da minha alegria de estar aqui, sou o presbítero Cláudio Barreto e também sou servo do Senhor ali, servindo a Deus na Assembleia de Deus Templo Central, Ministério Templo Central, nosso querido pastor Antônio José, ali em Fortaleza. Está comigo a minha esposa, Elenita Barreto, aqui intercedendo por nós. Muito Amém. Feliz com a presença dela. E honrado de ter sido convidado a participar aqui do canal Bereano Pentecostal no estudo da lição bíblica, que também nós amamos muito a Escola Bíblica Dominical. Então é um privilégio estar aqui. Muito obrigado. Bom, Cláudio, a honra é toda nossa, é uma alegria recebê-lo aqui. E foi uma recomendação do amigo comum, Amém. Nosso amigo Rogério, irmão Rogério, E a gente vem acompanhando o seu trabalho, que o irmão Cláudio, gente, também tem um canal no YouTube, onde ele ali traz conteúdos bem edificantes, história da igreja, o que mais, irmão Cláudio? Louvores, congregacionais, louvores antigos, principalmente, nós gostamos bastante. E gostamos também da parte devocional, Tivemos citação de textos devocionais, com comentário das Escrituras, citação dos Salmos, que é uma parte que nós amamos muito também. Então, nós lemos o Salmo, interpretando o Salmo das Escrituras. E outras partes interessantes assim, que nós estamos construindo, aos poucos. Como é o nome do canal? Evangelho Pentecostal Oficial. E temos também a parte de pregações dos servos de Deus que já partiram para a glória. Isso é uma chamada que Deus tocou em meu coração, de nós fazermos um apanhado de mensagens bíblicas antigas, de pastores, de pregadores que já foram para a presença de Cristo Jesus. E aí nós já publicamos mensagens do pastor Emiliano Ferreira da Costa, o pastor Carlos Otávio também, Carlos Otávio Sombra da Silva, nós publicamos uma mensagem dele muito linda. O pastor José Pedro, que é um pastor missionário, amigo e servo de Deus, publicamos umas 8 mensagens dele lá. Muito interessante essa parte, que a gente gosta muito também. O nome do canal dele é bem parecido com o nosso, O dele é o Evangelho Pentecostal. Oficial. O nosso é o Bereano Pentecostal. Verdade. E a gente já tem conversado, se comunicado.
E hoje estamos aqui nos encontrando, né? É um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco, como a nossa querida irmã Helenita também, a esposa, que se encontra aqui nos bastidores, orando ali por nós. Intercessão. Na intercessão, né? Amém. Glória a Jesus. Irmão Cláudio, o irmão trabalha com o quê? Eu sou farmacêutico clínico, né? Nós trabalhamos na área de farmácia comunitária, lá no Conjunto Ceará. Trabalhamos Ceará. lá. Muito Isso. bem. Rapaz, é um desafio, né? Ele aqui é da área da saúde, É verdade. mas também é uma pessoa que aprecia as escrituras, é um servo de Deus. Temos estudo no seminário Estadec, né? Nós temos estudar teologia avançada lá, está faltando só mesmo concluir o trabalho, que é o TCC. Mas todas as disciplinas da área teológica nós já concluímos, já, graças a Deus, né? Falta só apresentar o trabalho final para receber o certificado de conclusão do curso, né? Mas esse estudo da teologia é algo que nós amamos, né? Nos identificamos, então nós vamos estudando assim, com tempo, naquele tempo espaçado, de uma forma bem tranquila, né? Graças a Deus. Irmãos, tenham paciência um pouquinho, porque eu gosto de conhecer o convidado, que o convidado possa, né, trazer aqui o seu currículo, pelo menos de forma abreviada, para os irmãos saberem, né, conhecerem o nosso irmão. Porque muitas pessoas que estão nos assistindo não o conhecem, né? Amém. Muitos irmãos aqui de Maracanaú e de outras partes aí que não o conhecem ainda. E a gente gosta que o convidado fale um pouco de si. Tá certo. Embora que o nosso foco aqui seja o estudo da lição da escola dominical, né? E nós vamos já começar a estudar. Só que antes, gente, eu peço ainda a paciência de vocês para 2 recados bem rápidos, né? Nós estamos aqui deixando para vocês algumas recomendações de vídeo para que vocês assistam, tá certo? São vídeos, né, que a gente considera, são recentes, por isso que a gente está fazendo menção aqui. O testemunho do pastor Antônio II, viu? Não sei se você chegou a assistir, mas é uma história de vida belíssima, né? Um pioneiro da Assembleia de Deus, que eu acho que é o último pioneiro vivo, tá certo? E ele nos contou a sua bela história ali na casa dele em Guaraciaba do Norte. E também conversamos ali também com o pastor Márcio Roberto, né, que é o pastor do Circo do Evangelho, né? Criou uma cruzada evangelística, percorreu o Brasil e nos contou ali no seu hotel Fazenda Gospel. Conheço. Muito Bênção. Você já esteve lá também, Minha né? esposa lá, já estivemos. É maravilhoso o lugar. Mas além desses vídeos, temos muitos outros, viu, gente? Vários podcasts, né? Com missionários, com pastores, com uma psicóloga e coisas bem edificantes. Outro recado, irmãos, é que nós estamos lembrando a vocês, os irmãos que estão acompanhando, que nos seguem no Instagram, que nos seguem, que são inscritos no canal, que estaremos sorteando as 2 bolsas que foram presenteadas pela Faculdade de Maciço de Baturité, tá certo? Através do pastor Mozart, que esteve conosco aqui, 2 bolsas integrais, 100% gratuitas. Bênção, né? Muito bom. E essas bolsas vai ser em História, licenciatura em História, e outra bacharel em Teologia. Você pode ganhar uma delas, né? Você poderá concorrer e ganhar uma delas, porque nós vamos sortear 2 pessoas, tá certo? Mas o importante é que você corra lá no nosso Instagram, não agora, depois que terminar o vídeo. Você corre lá e você faz o procedimento, como está lá instruído, e poderá estar ganhando uma dessas bolsas, que vai ser muito útil, né? Tanto para o seu aproveitamento pessoal, como para o seu desenvolvimento, tá certo? Profissional. Que Deus abençoe, nós estamos contando sempre aí com a boa ajuda de todos os irmãos, e é uma oferta aqui do nosso canal para que os irmãos possam estar ainda mais interessados no nosso trabalho. Bom, Cláudio, vamos agora ao estudo? Sim. Muito bem, então estamos aqui para estudar a lição de número 8, intitulada A Resistência de Mardoqueu. Aqui os nossos slides, né, e vamos seguindo aqui primeiramente com o texto áureo. O irmão Cláudio tem uma voz muito bonita, vai ler aí para nós o texto áureo e a verdade prática. Texto áureo, então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Esther, capítulo 3, verso 3. E a verdade prática?
Verdade prática, como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Muito bem. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esther, capítulo 2, versículos de 21 a 23, e também no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. Primeiro, tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. Segundo objetivo, abordar a exaltação de Amã pelo rei. E o terceiro objetivo, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. E a palavra-chave não poderia ser outra, né? É resistência, resiliência, né? Resistir, não desanimar, né? Enfrentar. A introdução, irmão Cláudio, e eu já quero passar aqui a bola para você. Quero saber sobre o que nós vamos estudar nesta lição. Qual é o foco desta lição? O foco dessa lição é nós entendermos, né, essa trama que aconteceu ali no reino de Xerxes e de Assuero, envolvendo Mardoqueu, que era um judeu convicto, né, um homem temente a Deus, Esther, que era protegida por ele era o mentor de Esther. Na realidade, é primo de Esther, né? Ele assumiu, com a morte dos pais de Esther, a criação de Esther e toda a mentoria, todo o ensinamento, né? Toda a passagem da cultura, dos ensinamentos religiosos também, da cultura judaica. E ali aconteceu um drama romântico, por se dizer assim, porque diante de todos os problemas que aconteceram com Vasti, né? Que foi inclusive a lição passada, ela foi rejeitada pelo rei e Esther passou a ser a nova rainha. E sendo a nova rainha, alcançando uma posição de destaque, nós vemos Deus trabalhando, né, com providência até para salvar a própria nação judaica que iria, dentro do império de Xerxes, né, de Assuero, sofrer uma afronta, né, de morte. E ali nós vamos aprender muitos pontos interessantes com relação a isso, né? O comportamento de Mardoqueu, de não se dobrar ante a exigência do rei, de querer que ele se dobrasse, né? Se curvasse a Amã, que era um homem mau, um homem perverso, orgulhoso, né? Soberbo. E essa questão de prostrar-se, né? Tem a ver com a adoração, e ele, como judeu, só se prostrava e só adorava a Deus. E ali veio essa questão dele enfrentar, não se dobrar ante, inclusive, algo que era uma exigência civil. A palavra do rei era lei, né? E ele firmou o pé em obedecer a Deus no sentido da adoração e não se dobrou a mão, mesmo tendo que pagar um preço de perseguição. Então esse é o nosso objetivo, o foco da lição, né? A gente vê como Mardoqueu resistiu, permaneceu fiel aos seus princípios, né? Aos seus princípios, e é muito importante. E como dali se desenvolveu uma grande perseguição contra o povo judeu, né? Muito bem, irmão Cláudio, vamos agora ao primeiro tópico, que tem como título Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. A gente está estudando essa história de Esther e a gente está vendo aqui que tudo se passa, né, no ambiente palaciano, né, em meio à corte ali, onde havia uma série de intrigas, né? Inimigos do rei, né? Isso, gente, inveja, conspiração, há todo esse lance aí, não é? Então nós vemos que Mardoqueu, ele descobre uma conspiração contra o rei. O primeiro subponto é os bastidores do poder. Pergunta aqui para o irmão como Mardoqueu descobriu a conspiração de Bigtã e Teres contra o rei Assuero? Pronto, Mardoqueu trabalhava, né, como um oficial do rei
à porta do palácio, né? Assim, não há detalhes específicos, mas ele ficou ciente, porque os dois, o Bigtan e Teres, eram guardas também do palácio, e ele com certeza deve ter ouvido essa conversa, né? Inclusive tem um trecho de um filme muito interessante do filme de Esther, que ele, no filme, ele coloca, né? O Mardoqueu teve acesso à conversa ali, ouviu a conversa de Bigtan e Teres conspirando contra o rei. E como ele era um guarda da porta do palácio, mas não tinha acesso à parte interna do palácio, que é um detalhe interessante, apesar de ser um servo do rei, não tinha acesso à parte interna do palácio e o acesso ao próprio rei. Ele contou para Esther essa conversa, essa trama maligna para matar o rei Assuero, e pediu para Esther, claro que ele sabia da veracidade, né, dessa conspiração, e pediu para Esther contar para o rei Assuero. E eu achei muito interessante que o texto, né, o texto de Esther, capítulo 3, deixa bem claro, no capítulo 2, deixa bem claro que ocorreu uma investigação por parte do rei para ver se aquela trama era realmente verídica, né? Ele não acreditou logo na palavra... Nem mesmo da Esther. Nem mesmo da Esther, que era a rainha, mas foi investigar. Isso aí é uma aplicação muito interessante para os nossos dias, né? As pessoas que estão em posição de autoridade, mesmo que alguém de confiança, né, chegue e traga uma palavra a respeito de algo, de algum problema, de algum pecado, algo que aconteceu, algum problema na igreja, seja avaliado e as duas versões sejam analisadas, né? Tanto a do acusador como de quem é acusado. Eu achei muito interessante essa parte prática da lição para os nossos dias, porque hoje muitos problemas acontecem, às vezes, até no ambiente da igreja, porque só uma parte é ouvida, contemplada. Infelizmente, ainda hoje, impressionante que isso ainda aconteça, mas acontece. Às vezes, muitas vezes, o pastor, o líder do ministério, ele escuta só uma parte e não escuta a outra parte para avaliar e ver a veracidade e fazer um julgamento correto, né? Mas nesse ponto aí, o rei Assuero julgou corretamente, investigou e Bigtan e Teres pagaram um preço com a própria vida por terem atentado contra a vida do rei, né? O Mardoqueu, então, ele era uma espécie de oficial, de um servo do rei, alguém que realmente estava a serviço do rei. Ao serviço do rei, exatamente. Ele não estava lá no palácio só de curioso, não, né? Ele estava lá... A porta do palácio só como um mero curioso. Ele estava ali a serviço mesmo e, inclusive, relacionado à segurança, né? Tanto é que esse serviço de segurança do rei funcionou muito bem para ele, né? Em destaque. Sendo que ele não... Interessante é que tem essa aplicação também, ele não foi beneficiado, mesmo a história sendo verídica e o rei tendo sabido que foi a partir dele que essa informação chegou, ele não foi reconhecido logo de imediato, né? Foi anotado nas crônicas, né? Nas histórias do rei, do reinado de Assuero, mas ele continuou ainda como um simples guarda do palácio ali, resiliente. Esther também não trouxe para si, né, esse louro, essa glória de ter salvado a vida do rei. E as coisas ficaram assim meio que singelas, né? Meio que escondidas. Todo um livramento especial que ali também tem a mão de Deus, que só mais na frente foi revelado, né? Como a gente vai ver. Eu estava aguardando esse trunfo aí para depois, né? É muito interessante o livro de Esther, que o nome de Deus não é mencionado, né? A aliança davídica, nem a aliança dos patriarcas, nem Abraão, nem Moisés é citado. A questão da lei em si não é citada, mas Deus é o tema principal do livro de Esther, porque a gente vê Deus trabalhando de uma forma especial, de uma forma simples e ao mesmo tempo profunda, né? Trazendo as informações, as evidências e tudo que precisava aparecer na hora certa, da forma certa, mostrando que Deus está no controle de tudo, né? A soberania de Deus. Como a gente gosta de dizer, Deus estava trabalhando em silêncio, né? Em silêncio. E continua sendo assim, bem sutil nas suas ações, né? O livro de Esther nos mostra isso. Mesmo que seja um rei pagão, o rei Assuero, que era um homem pagão, um homem politeísta, né? Que aceitava todos
todo tipo de religião no reinado dele, mas quem estava comandando tudo era o único e supremo Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Deus estava no controle, O né? Deus dos judeus, é verdade. É interessante, aqui voltando sobre esse primeiro ponto, irmão Cláudio. Aliás, nós estamos no primeiro ponto, né? Que o comentarista diz que ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos, né? É da natureza humana caída, alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, né? Os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Ele diz, nem, você até falou também, nem o meio evangélico fica isento, né? Então isso está no ser humano, né? Ali eles tentaram um golpe contra o rei, podemos até... Um golpe de Estado, é verdade. Um golpe de Estado, certamente eles estavam tramando, né? Exatamente. E se não fosse a ação de Mardoqueu, né? De realmente assim ouvir, de sondar aquilo ali, tudo aquilo ali e levar ao conhecimento do rei, talvez o rei Xerxes ou o rei Assuero não tivesse sobrevivido, né? Aquela tentativa, aquela conspiração. Então, assim, Mardoqueu, ele agiu de forma correta. Sim. Não foi fofoqueiro, não agiu, né, por interesse próprio. A segurança do rei, né, estava ali em xeque, né? Podemos dizer assim. E outra coisa, o esposo, né, da filha adotiva dele, podemos dizer assim, porque ele assumiu a criação de Esté, então o cuidado ali era até um cuidado familiar, né? Por isso que o termo família é muito forte, né, no livro de Esté, bem como no livro de Ruth. Que eu vejo também ali a trama familiar, o cuidado familiar de Mardoqueu para com Esté e também para com o rei Assuero, que casou com como se fosse a filha dele. Então ele jamais iria deixar de avisar, né, já que o esposo de Esté, que ele tinha como filha, como uma verdadeira, né, uma pessoa especial para ele, ele jamais iria deixar que morresse. Então ele agiu. A gente vê as intrigas ali, né? Tem essa trama, tem depois a que vai se desenrolar, que nós vamos estudar mais à frente, sobre a tentativa ali, né, de extermínio dos judeus, tudo urdido ali por Amã. E a gente vai vendo que realmente o livro vai trazendo essas intrigas, essas coisas. E Mardoqueu aqui, ele realmente agiu de forma correta, não é? No segundo ponto, irmão Cláudio, nós temos, aqui você já até falou da investigação. Uhum. Né? O rei, quando ele foi informado por Esté, né, como foi que ele agiu? Ele agiu de forma precipitada, ele foi logo tomando as medidas cabíveis. O que ele fez? Evitou toda a precipitação e foi apurar, né? Foi fazer uma investigação, como eu já disse, detalhada para ver se era realmente verdade, para comprovar a acusação e tomar a decisão que foi tomada, né? Agir, como ele diz aqui, o comentarista da lição, agir de forma precipitada, com base apenas no ouvir dizer, é algo extremamente equivocado, né? Toda decisão tem que ser avaliada em provas, em evidências cabais. E o rei Assuero deu esse exemplo, né, para os líderes. Até hoje ainda está servindo. Muito bem. Ele, quando também ali, ele sofre aquele constrangimento por parte da rainha Vasti, né? Uhum. Ele também chama os conselheiros, vai ouvir. Verdade. O que é que diz a lei, né? Ele procura agir tudo dentro da legalidade. Verdade. Ele parecia ser uma pessoa muito sensata nesse sentido, né? Maduro, né, para a posição que ocupava, no sentido às de vezes evitar as precipitações. Eu acho que fica aqui uma boa aplicação sobre a questão da liderança, né? Uhum. A pessoa não se deixar levar por, assim, atitudes intempestivas, emocionais, precisa ver, analisar para que ela tome realmente uma medida, uma decisão mais racional, né? Mais adequada para cada situação. Uhum. Eu acho que a gente pode trazer aqui vejo Assuero, irmão Josué, presbítero Josué, eu vejo Assuero assim como uma pessoa
ocupando um cargo de liderança, mas bem prudente, sabe? Apesar de ter que tomar decisões sérias, difíceis, ele tomava a decisão, mas sempre baseado em evidências, né? Isso é um fato. Sempre baseado em comprovações. Mas quando tinha que tomar decisão séria, ele tomava. Isso é um exemplo, né, para a liderança, né? Muitas vezes as pessoas adiam também as decisões que precisam ser tomadas para o bom andamento, né? Se nós colocarmos no contexto da igreja, e ficam adiando as decisões e as coisas ficam só piorando, e às vezes uma decisão precisa ser tomada até de remoção de alguém de um determinado cargo, remoção de alguém de uma determinada posição de destaque para poder a obra de Deus progredir, né? Isso é importante. Verdade. O rei ele era prudente porque envolvia realmente assim tomar uma decisão que iria levar a uma pena capital, né? Verdade. E era muito sério. Então nós vemos uma prudência da parte do rei. E assim, a questão também da ação de Mardoqueu, né? Como ele, nesse primeiro ponto nós temos o objetivo de destacar isso, né? Mardoqueu, ali, ele interrompe, né? Um golpe, uma conspiração contra o rei. Podemos ir adiante ou o senhor quer comentar mais alguma coisa nesse segundo? Podemos ir adiante. O terceiro é o registro dos fatos. E aí eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre as crônicas reais, né? O que eram essas crônicas reais e para que elas serviam? Bem, essas crônicas reais com certeza eram livros específicos, né, que existiam da história do reinado, dos fatos relevantes que aconteciam. Eles ficavam arquivados, registrados até para futuras consultas, né? Foi baseado nesse registro, que é um registro humano, né, que as coisas foram evidenciadas, né? Agora, interessante é porque poderia ter caído no esquecimento, né? Esse registro poderia ter caído no esquecimento, mas Deus agiu no momento certo na mente do rei Assuero, né? Ele ficou incomodado, o texto diz claramente que ele não conseguiu dormir naquela noite. Veja aí a mão de Deus, né, trazendo uma direção, e ele pediu para ler o livro das crônicas do reinado dele, e ali estava a revelação de que ele havia, como se tivesse caído no esquecimento, né? Um livramento de morte. Veja só, algo tremendo para a vida dele, para o reinado dele, e mesmo assim caiu no esquecimento. Já pensou uma coisa dessa? Parece até, né? Foi preciso que Deus agisse com a sua mão poderosa para trazer à memória algo tão importante. Eu vi uma aplicação espiritual tremenda nessa parte, porque às vezes o óbvio está diante de nós e nós não conseguimos ver. É preciso que o Espírito de Deus haja. E aí o Espírito de Deus age onde ele quer agir. Mesmo Assuero sendo um homem ímpio, pagão, idólatra, adorador de vários deuses, Deus agiu no coração dele para que ele pudesse beneficiar o seu povo. É muito interessante essa parte. E aí o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz de benefício para Mardoqueu após o livramento que ele trouxe para a minha vida? Não, o senhor não fez nada ainda, né? Alguém com certeza disse. A Esté deve ter dito, uns conselheiros do rei devem ter dito para ele. Pois então eu quero agora reconhecer que ele salvou a minha vida. Quer dizer, tudo pela ação de Deus, tudo pela ação do Espírito de Deus no coração de um homem ímpio, né? Então, nós não podemos nos desesperar e achar que estamos sendo injustiçados por alguma coisa, alguém não está lembrando do que fizemos. O mais importante é o Senhor ver o que nós estamos fazendo para a glória do reino dele, fazendo a coisa certa, e a recompensa e o reconhecimento virá. Parece até uma injustiça, né? Porque ele realmente ali foi fundamental para o livramento do rei, né? Sim. E, no entanto, foi totalmente esquecido, aparentemente, né? Deixado ali de lado, sem receber nenhuma recompensa, nenhum elogio, nenhum reconhecimento. Nenhuma mudança de cargo melhor, né? Nada, né? Nem para dentro do palácio ele pôde entrar, né? Nenhuma consagração, né? Porque às vezes, trazendo para o contexto de igreja, é impossível
não trazer nessa aplicação. Mas, por exemplo, alguns obreiros, né, às vezes se dedicam de forma árdua na obra, na pregação da palavra, no evangelismo, né, na liderança de ministérios, no ensino da escola bíblica, e às vezes esperando o reconhecimento, né, de um homem, esperando o reconhecimento do ser humano. E o ser humano é falho, às vezes não passa na memória, passa na visão, não consegue ver, né? Mas as coisas estão sendo registradas no livro de Deus, no momento certo. Meu irmão, minha irmã, você que espera ser exaltado por Deus, será exaltado por Deus, porque o nosso Deus, ele exalta o humilde e abate o soberbo. É assim que acontece, está escrito, e a palavra dele não passa em branco. Então chegará o momento da exaltação. Agora tem que esperar, né? Muitos se precipitam, tomam decisões apressadas, esperando o reconhecimento de alguém, o reconhecimento não chega, e aí se decepciona, abandona a trilha do serviço, a trilha da adoração a Deus. Alguém até se afasta da igreja por causa dessas coisas, se decepcionando com o homem. Não podemos olhar para o homem, temos que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E a recompensa virá com toda certeza. Com certeza. Muito boa aplicação, viu? A gente precisa saber que Deus ainda está no controle, né? Verdade. Às vezes as pessoas, também nesse quesito de ministério, as pessoas às vezes perdem muito a esperança. Eu não tenho quem... Ninguém me vê. Fica igual aquele paralítico lá do tanque de Betesda. Eu não tenho quem me indique, né? Quem me coloque no tanque, né? Não tem que unja a minha cabeça com óleo, né? Pois é. Aí Deus foi achar Davi lá no pasto. Nem na casa ele estava, né? Mas estava adorando, né? Estava servindo ao Senhor. E o mais importante é isso, né? A gente não realmente se deixar vitimizar, ficar... Se decepcionar. E só mais uma coisinha, irmão Cláudio, sobre essa questão dos registros, né? Das crônicas. Eu acho tão interessante isso, que era, já naquele tempo, eles tinham a preocupação de fazer esse registro histórico, né? É claro que focava muito na pessoa do rei, né, dos feitos heróicos, das conquistas e tal, né? Mas havia esses fatos cotidianos, essas coisas, esses registros, e a gente vê que já daquele tempo havia essa preocupação, né? E os cronistas do rei, até mais ou menos aqui na história do Brasil, até... A gente pode trazer até para uma aplicação no contexto das nossas igrejas, que nos congregamos, dos momentos especiais de festa na congregação, né? Nas mudanças de pastores, nas mudanças das lideranças. A história da igreja. A história da igreja ser contada e registrada, né? Porque às vezes acontece um evento muito lindo, uma campanha evangelística, onde muitas pessoas aceitam a Cristo como Salvador, são discipuladas, e a igreja cresce naquele momento específico, naquele ano, naquela data, e se perde. Se perde no tempo, não é registrado. Isso aí é uma aplicação interessante, registrar a história da igreja. Inclusive, é um dos pontos no meu canal, Evangelho Pentecostal, a História da Igreja, que é uma parte que eu gosto bastante, de valorizar esse registro histórico, né? Quem foram os pioneiros, como foi que a obra surgiu, com quantos irmãos surgiu, na casa de qual irmão surgiu, como foi o primeiro templo, quem foi o primeiro pastor. É muito interessante essa parte da história da igreja, que é uma das partes. E a Assembleia de Deus fazendo agora 113 anos, né, neste 113 ano. Anos, é verdade. E a gente foi ali para a festa, ali no Itapajé, na Igreja festa Mãe. Linda, festa linda, maravilhosa. Inclusive tem um vídeo, né? Temos. Específico sobre essa festa aí, no canal Bereano Pentecostal. Bereano. Fizemos a cobertura. Os irmãos confiram lá também esse vídeo. Bom, Cláudio, presbítero Cláudio, a sinopse do primeiro ponto diz: Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Ele demonstrou ali a sua fidelidade ao rei. O segundo tópico traz como título: Amã é exaltado pelo rei. E aí nós vamos ver uma nova figura, né, ascendendo, uma figura, um meteoro aí, né, meteórica, que é Amã. Ele, aqui no primeiro ponto, é um novo personagem. Pergunta aqui para o irmão, é bem simples, quem era esse tal de Amã? Amã. É interessante a figura de Amã, eu gostei muito do slide número 2, essa cara de mal dele aí, de Amã, viu? Não sei se foi o nosso querido André que
Não, foi o presbítero Luiz Carlos. Foi o Luiz Carlos. Pois Pois é, porque Amã é uma figura enigmática até, né? Porque ele já surge na história do livro de Esther, sendo exaltado, né? Sendo colocado numa cena de destaque. O texto em Esther 3:9 diz que ele era um homem rico, né? Deixa bem claro que ele era um homem rico. E ele estava ali, foi colocado, exaltado. Eu investiguei, não consegui encontrar detalhes, né? Mas eu vejo assim na figura de Amã, uma conjectura minha, provavelmente um bajulador, né? Provavelmente alguém que estava ali muito perto do rei, exaltando o rei, tentando bajular e tudo. E aí o que foi que aconteceu com Assuero? Se deixou enganar e exaltou este homem à posição de praticamente segundo no reinado, né? E ele, a história dele é que ele era um agagita, né? Identificado por Flávio José, o grande historiador. Amã era um amalequita, e os amalequitas, está registrado em Êxodo, capítulo 17, 8-13, Números 24:7, era uma nação inimiga de Israel. Veja a situação, né? Um descendente de uma nação inimiga do povo judeu foi colocado numa posição de destaque, né? Numa posição onde ele poderia perseguir o povo judeu. E foi exatamente o que aconteceu, né? Porque veja aí também a mão de Deus, no sentido de nos mostrar como nos comportarmos, né? Numa aplicação para os dias de hoje, como nos comportaremos diante das perseguições, né? Diante de alguém que está numa posição de destaque, não vai, né, entre aspas, não vai com a nossa cara, nos persegue, e nós, como servos de Deus, temos que manter uma postura equilibrada, entregando tudo nas mãos do Senhor, sem afobação, sem rivalização, né? Mas o que deixa claro é isso, ele está associado a Agag, né, já que ele era agagita, o rei dos amalequitas. A gente encontra Agag sendo morto pelo profeta Samuel no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versos 2, 8 e 13, está no texto da revista. E sendo descendente de Agag, ele era descendente de uma nação inimiga do povo judeu. E foi colocado na posição de segundo em comando no reinado, né, de Assuero, dando aí uma posição de destaque. E aí a gente sabe, a gente vai ver mais na frente os detalhes, né, que Mardoqueu não quis se dobrar porque veio uma ordem real, veio uma ordem do rei que todos os súditos do rei se dobrassem, né, inclusive os outros príncipes, os outros servos, se dobrassem, se prostrassem quando Amã passasse. E Mardoqueu, por ser judeu, só se prostrava em adoração, que aí há o contexto religioso, sem dúvida. Ao estudar todo o contexto histórico que a gente vê, ao contexto religioso, o judeu não se prostraria, porque é uma atitude de adoração, ele não se prostraria jamais a Amã, como ele não se prostrou. É interessante ver que, você disse muito bem que Amã provavelmente era um bajulador, né? Um tipo de adulador ali do rei, e cresceu, né? Usando essa estratégia. Muita gente cresce assim, né? Bajulando, falando de forma interesseira. Até a gente vê, mesmo nesse mesmo reino, na época de Dario, né? Na época de Daniel, como aqueles homens que também serviam ali ao rei, os sátrapas, os ministros do rei, os governadores, criaram uma situação para tentar incriminar Daniel, né, e levá-lo... Na questão da oração, né, que orava 3 vezes por dia, e aí foram investigar e ver, foram contar depois para o rei, ele está orando, né? E no decreto dos medos e dos persas, que não se pode revogar, ele não pode, de forma alguma, estar orando a outro Deus. E ele continua orando. O que é que você vai fazer, né? Tipo, colocando... Daniel cresceu dentro do reino, né? Assim, sem bajular, mas com fidelidade. Firme nos princípios, com né? Sinceridade, né? Se mantendo ali firme nos seus princípios de adoração ao Senhor, de servir ao Senhor, né? Enquanto que os outros queriam a posição de Daniel para derrubá-lo, né? Precisaram criar ali uma estratégia de criar uma lei, para depois acusá-lo, né? E assim também Amã, ele vai
proceder, né? De forma interesseira, de forma... Eu percebo assim, que ele vai nessa mesma linha, nessa mesma toada, né? Aí nós temos o segundo ponto, que é um herói aparentemente esquecido. Pergunta: enquanto Amã era exaltado, né, Mardoqueu era esquecido. Pois não é. Quer dizer, Mardoqueu fez por onde merecer. Prestou um grande serviço ao rei, né? Mas foi esquecido. E Amã cresceu e a gente não vê nada que ele tenha feito de especial. Não tem nada de impressionante. Exatamente. Às vezes eu fico pensando, como ele era um homem rico, talvez a influência das riquezas materiais tenha induzido o rei, né? Esse homem é muito rico, talvez eu vou colocar ele aqui perto de mim. Mas o rei tinha acesso a toda a riqueza do império. Quer dizer, mesmo essa justificativa não é uma justificativa plausível, né? Eu acredito que está no campo da palavra mesmo, no campo das ideias, do bajulado, tá ali do lado, do tá elogiando o rei, né? Da manipulação verbal mesmo. E ali o rei se encantou com o dom da palavra de Amã, né? Nesse sentido. E aí foi porque a própria riqueza de Amã não justificaria uma posição de tanto destaque. Aí é interessante você falar nesse ponto o herói, né? Aparentemente esquecido. E o que é que Mardoqueu fez diante dessa indiferença? Ele mudou o seu jeito de ser? Não, um jeito tranquilo, prudente. E aí eu vejo ele esperando o tempo certo, né? E o tempo certo era o tempo dele, o tempo certo era o tempo de Deus, para exaltá-lo, para abençoá-lo, como abençoou, porque ele ocupou o lugar de Amã depois, né? Ele foi... inclusive herdou todas as riquezas de Amã. Impressionante como ele não se apressou. Agora, aqui no ponto 2, né, nesse subponto 2, o Salmo 73, ele encaixa muito perfeitamente nessa questão do ímpio, né? Sendo exaltado, do ímpio enriquecendo, do ímpio prosperando. E nós, os servos de Deus, aqueles que temem a Deus, às vezes não nos encontramos prosperando ou alcançando posições de destaque que o ímpio alcança. E aí, às vezes, há um questionamento, uma decepção, um pensamento contrário, uma ideia negativa. E o Salmo 73 se aplica perfeitamente. Eu gostaria até de ler, pois não, José, o Salmo 73, porque serve até para a nossa edificação espiritual, para que nós não nos encaixemos nesse ponto, esperando sempre no Senhor o tempo certo do agir de Deus para a nossa prosperidade, né? Espiritual, material, seja qual seja. No Salmo 73, verso 1, Asaf diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. É muito forte essa palavra. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das caseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Quer dizer, o Mardoqueu poderia se encaixar aqui nesse salmo de uma forma muito especial, mas eu vejo ele de forma prudente, não invejando a posição de Amã, ficando resiliente e aguardando o agir de Deus para a sua exaltação e prosperidade. Continuou trabalhando, porque ele não ficou acomodado, ele era servo do rei e trabalhou de forma firme e fiel. Continuou fiel e firme na posição em que ele estava, onde Deus estava aprovando. Quando Deus quis exaltá-lo, a mão de Deus agiu de uma forma especial, né? Porque aí vem a soberania de Deus e ele foi exaltado à posição onde a mãe estava. É muito interessante essa parte. Esse negócio de ser esquecido é doloroso muitas vezes, né? Difícil. É muito difícil da pessoa saber lidar com isso daí. Às vezes afloram ressentimentos, a pessoa deixa de ser produtivo na obra, no serviço, no trabalho, né? Entra no emocional, né? Aí ela diz assim: rapaz, pois agora eu não vou mais fazer nada, eu vou fazer só... Isso a gente escuta demais. Isso. Impressionante. Aí deixa de cooperar, deixa de estar presente.
É muito sério isso, né? Mas Amã, aliás, Mardoqueu, ele permaneceu fiel aos seus princípios, evitando frustrações, né? E aqui ele traz uma aplicação, comentarista, que eu achei importante a gente também enfatizar. O que fazer para evitar frustrações diante das injustiças da vida? O que fazer para evitar as frustrações? Ter paciência, né? Ter um controle, eu acho muito interessante essa parte prática, o controle da vontade, né? O controle da própria ambição. Aqui nesse versículo aqui, muito interessante, que é Hebreus 13:5, eu gostaria até de ler, porque Hebreus 13:5 e Romanos 12:16. Mas eu quero ler primeiro aqui Hebreus 13:5. Está escrito: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei quem me poderá fazer o homem? Então, veja que se eu tiver o controle da vontade e controlar a minha ambição por reconhecimento, por poder, por posição, por status, se eu conseguir fazer isso, e claro, só irei conseguir fazer isso se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus na vida, buscando a Deus em oração, em consagração, em santificação, o Espírito Santo comunica a calma e a tranquilidade necessária, o controle da vontade. Muitas vezes nós entramos no emocional, perdemos a paciência, esperando o tempo de Deus para a exaltação, porque estamos frios na fé, frios espiritualmente, orando pouco, sem jejuar, sem ler a Bíblia. Mas uma vida devocional intensa, uma busca de Deus com intensidade, em obediência e santificação, traz o comunicar de Deus. Eu vejo essa firmeza em Mardoqueu. Mardoqueu era um homem temente a Deus, sem dúvida. Firme aos princípios de obediência, de sinceridade, de humildade, e Deus o abençoou. A providência, suprema providência de Deus, o abençoou e o exaltou no tempo certo. É isso que a gente tem que fazer. Eu achei também interessante aqui, quando ele diz assim, quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações, né? É verdade. Às vezes a pessoa sonha tão alto, aí quanto mais alto você sonha, mais alto pode ser a queda, né? Verdade. Quanto mais alto você está, mais alto é a queda. Então, assim, eu sempre digo, a gente sonha, deve sonhar, podemos sonhar, desejar. Até a Bíblia diz, né? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Uma né? ambição sadia, né? Desejar não quer dizer que vai ser, né? Vai acontecer, porque uma coisa é o meu desejo, outra é o chamado de Deus, outra é a vontade de Deus para as nossas vidas. E às vezes até Deus não nos dá porque Ele sabe que nós não estamos aptos, né? Preparados. É como dar uma carreta, um caminhão grande nas mãos de uma pessoa que não está habilitado para habilitado, dirigir nem um Fusca. Vai fazer loucura, vai, né? Causar uma tragédia, um problema, né? Então nós precisamos depositar os nossos sonhos, os nossos desejos diante de Deus. Sim. Senhor, se for a tua vontade, se o Senhor assim quiser, né? Capacita-me para tal. Hoje o povo está botando Deus no pé da parede, no canto da parede, né? E diz, Senhor, o Senhor faz, ou eu vou rasgar a Bíblia, ou eu vou tirar o paletó, eu vou isso e aquilo, né? Verdade. Ameaça Deus como se o barro pudesse dizer alguma coisa para o oleiro, né? A criatura para o Criador, não tem condição. Então, aqui muito boa essa recomendação e se aplica bem dentro da situação que Mardoqueu viveu, né? Verdade. Porque ele foi ali meio que esquecido, mas depois foi exaltado. Foi exaltado. Eu até digo, né, irmão Cláudio, sobre esse negócio de exaltação, que as pessoas... E as pessoas até citam esse texto, né, dizendo os humilhados serão exaltados, né? E eu acho que há uma interpretação incorreta. Porque não é toda vez que eu sou humilhado que eu tenho que ser exaltado, né? São situações, na verdade, ali é quando eu me humilho diante de Deus. E o humilhar-se diante de Deus é você ir para os pés do Senhor,
orar, né? Esperar, ter a paciência. Depender, esperar, né? Isso é que é humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, como diz também, acho que é Pedro, né? Ou é Tiago, diz dessa forma. E isso é que é a humilhação. Não é porque Deus, a seu tempo, vos exaltará. Não é porque o seu patrão chega para você, ei, você, e ali diz alguma palavra, né, de humilhação contra a sua pessoa. E não é isso daí. A humilhação que a Bíblia está se referindo é humilhar-se diante do Senhor. Né? E ele nos exaltará. E esse exaltar não quer dizer necessariamente você ir assumir uma posição elevada, um cargo mais alto, mas sim é que você tem a aprovação divina, né? E a presença de Deus com você. A presença de Deus, na né? vida, Isso aí que é o mais importante. É verdade. Temos mais alguma coisa a comentar ou podemos ir adiante? Vamos adiante, para ir, depois a gente vai para os slides extras, né? Sinopse do segundo ponto é: enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Tá certo? Uhum. Agora nós vamos ao terceiro tópico, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Vamos ver aí como a coisa vai ficando pesada, né? Esse é o ponto mais pesado da lição, verdade. E aí é onde se encaixa, né, o título da lição, a resistência. Primeiro subponto é reverenciado por todos. E aqui a questão é: por que Mardoqueu não se curvava diante de Amã, né, desobedecendo a uma ordem expressa do rei? Pronto. Aqui nós vemos, né, Mardoqueu, ele, claro que está aqui em voga o contexto religioso, certo? A questão da convicção de adoração, como a gente até já comentou, a lealdade de Mardoqueu a Deus impedia ele de se prostrar, né? Praticamente uma situação de adoração ao Amã, e sabendo quem era Amã, né? Porque a personalidade de Amã nunca ficou escondida. Amã sempre se mostrou que é um homem extremamente orgulhoso, vaidoso, soberbo. Então, com certeza, quando as pessoas se prostravam ali diante dele, Mardoqueu também viu, ele todo inchado, todo se sentindo importante. E o interessante é que era uma ordem do rei, que todos se prostrassem diante de Amã. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma ordem civil, de uma lei civil criada pelo rei, né? Então, o que é que acontece? Mardoqueu não se dobrava e não obedecia. E sempre aparece alguém para entregar, né? Interessante isso aí. Os outros servos chegavam, perguntaram para ele: por que você não homenageia, né? Por que você não presta homenagem? Por que você não reverencia o segundo na linha de comando no império, que é Amã? E claro que ele respondeu: eu não faço isso porque eu sou judeu. Eu sou judeu. Então, ali está o contexto que a lealdade dele de adoração era a Deus. Mardoqueu, só interrompendo aqui, mas você pode continuar depois, que Mardoqueu corria o risco até de ser enforcado, de ser sentenciado, né? Desobediência civil, né? Era uma desobediência à lei do rei, né? Que a palavra do rei, do Xerxes de Assuero, era lei, na realidade. Então ele dizia que todos deveriam, e ele não fazia. E isso aqui tem uma aplicação muito interessante para nós, para os nossos dias. Essa questão da desobediência civil, né? Até onde eu posso trazendo para os nossos dias, até onde eu devo obedecer uma lei civil? Eu, como um servo de Deus, né? Eu, como um cristão convicto, convertido ao poder da palavra de Deus e ao Evangelho. Se uma lei afronta a Deus, se uma lei é contra os princípios de Deus revelados nas Sagradas Escrituras, eu tenho que ter a coragem que Mardoqueu teve de enfrentar e desobedecer essa lei civil. É isso que eu aprendo aqui. A desobediência civil, ela é justificada, viu, amados? Ela é justificada. Porque se afrontar os princípios de Deus, deve ser rejeitado. E eu devo ir para o que Deus manda na sua palavra. Aqui está
né, a identificação do verdadeiro cristão, do verdadeiro servo e serva de Deus, daquele que realmente é um cristão que não é um cristão só de boca, só de identificação, só de oba-oba. É aquele que está disposto a pagar o preço por sua fé, por sua convicção em Deus. Aí não tem como nós deixarmos de lembrar dos irmãos que foram perseguidos, né, no primeiro século da igreja cristã, jogados nas arenas, né, sendo mortos por leões, por tigres, sendo perseguidos por gladiadores, e ali eles não se dobravam, né? É um exemplo cabal. E nós precisamos nos lembrar muito nesses tempos pós-modernos de não sermos afrontados com ideologias malignas, com filosofias... Não nos curvarmos, né? Não nos curvarmos, né? E não nos dobrarmos, não sermos convencidos de algo através de sutilezas, isso que eu digo, de argumentos filosóficos, até muitas vezes da academia, da universidade, dizer, não, isso aí é possível, isso aí pode. Né? E nós estamos, as coisas mudaram, não mudou. Nosso Deus não mudou, os princípios de Deus continuam os mesmos. O que é pecado e o que é certo, porque está descrito na palavra do Senhor. E nós temos que ter essa postura. Mardoqueu me dá esse exemplo de resistência, né? Firme diante de um mandado que não era injusto, né? Tal como os 3 jovens na Babilônia, né? Que não se curvaram diante da estátua, mesmo ameaçados ali de serem lançados na fornalha ardente, nem Daniel depois na cova dos leões, né? Então assim Mardoqueu permaneceu realmente resistente a se curvar diante daquela adoração, embora não assim tão direta, mas de certa forma sim, havia uma adoração à pessoa humana de Amã, né? E eu creio que ele, pelos princípios e por conhecer, como você disse, né? Conhecer bem quem era Amã, ele não se curvou. Não se curvou. Essa aplicação aqui da resistência é muito profundo, sabe, Pastor Josué? Porque a gente pode, nos tempos de hoje, aplicar para vários pontos. Porque o crente em Cristo, ele não é uma pessoa isolada do mundo, ele está inserido na sociedade. Ele tem que ter uma postura afirmativa da sua fé, dos princípios de Deus. Ele tem que conhecer os princípios de Deus, defender os princípios de Deus, denunciar o erro, não é ficar calado. Né? A gente fica assim, muitas vezes triste diante da situação que vivemos hoje. Porque diante, por exemplo, de uma eleição onde apresentam-se candidatos. Nós não precisamos citar aqui partidos políticos nenhum tipo de partido. Mas precisamos saber que existem partidos que defendem causas contrárias à Bíblia, contrárias aos princípios de Deus. Como é que eu, cristão, que conheço e sei o que é que a palavra revela, vou escolher votar em um candidato que faz parte de um partido que defende as coisas contrárias à vontade de Deus? Eu tenho que ter uma postura afirmativa diante disso. Mardoqueu me está dando um exemplo positivo de que eu tenho que me afirmar e não escolher aquele candidato que defende coisas erradas, contrárias a Deus. E nós vemos hoje, nós podemos perceber que hoje, infelizmente, não sei se por ignorância, muitas vezes, eu acredito que na maioria das vezes seja ignorância, uma falta de conhecimento profundo dos princípios de Deus, conhecimento teológico, conhecimento da Bíblia. Muitas vezes o conhecimento do crente é superficial nas coisas de Deus, nos princípios de Deus, e aí vai por interesse secundário e escolhe votar num candidato que jamais poderia ser escolhido para representá-lo politicamente. É um exemplo que eu estou dando aqui. Nós não precisamos citar nomes, mas se você for ali muito investigar... inclusive. E nós estamos em ano de eleição para prefeito, né? E vereadores. E essa lição é muito pertinente para isso. Vamos investigar os candidatos. Quem são os candidatos? Amãs aí da vida, né? Que quer destruir o povo de Deus. Jamais um servo de Deus, um crente fiel a Cristo, vai vender o seu voto por dinheiro. Ah, não, porque eu vou receber um milheiro de tijolo para construir minha casa. Ou vou receber 3.000 telhas para mudar o telhado da minha casa. Então eu vou votar... É nessa pessoa mesmo que está me dando essa bênção aí. Não, irmão, não é bênção. Isso aí é um engano. Se for uma pessoa contrária a Deus, contrária aos princípios de Deus, que defende princípios ideológicos contrários à Bíblia, você não é para receber nem um palito de fósforo e jamais escolher para ser seu representante político. Mardoqueu me ensina isso aqui. Firmeza de caráter nos princípios de Deus. Muito bom.
Perfeito. Muito bem, vamos adiante. A condição de judeu. O fato de Mardoqueu ser judeu pesou para aumentar a raiva de Amã? Sim, pesou porque, como a gente até havia comentado, né, Amã, ele como era agagita, ele era descendente dos amalequitas. Então aí há um ódio intergeracional, que a gente vai falar mais na frente um pouco mais, mas é um ódio relacionado à própria raça, né? Ao próprio povo. Porque Amã, como era descendente de Agag, descendente dos amalequitas, e os amalequitas, inclusive, já tinham sido amaldiçoados, né, por Deus. Está lá em Êxodo, a gente pode ver aqui. O povo amalequita, como perseguiu o povo de Deus quando tinha saído do Egito, teve uma guerra terrível, que inclusive Josué foi batalhar e Moisés tinha que ficar com as mãos levantadas para poder o exército do povo de Deus vencer os amalequitas. E essa guerra, essa luta durou bastante. E no final veio o decreto de Deus, que a nação amalequita seria dizimada da face da terra. E esse decreto já estava ali, na lei. Já estava ali, no que nós conhecemos como Pentateuco, né? E com certeza esse ódio foi se perpetrando no decorrer da história. E aí, com certeza, Amã conhecia a história. E os judeus sempre foram odiados, né? Impressionante, depois que né? eles, essa primeira diáspora, desse primeiro exílio, eles, até os dias de hoje, né, são odiados. Você vê a guerra em Israel atualmente, né? A guerra de Israel contra o Hamas. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Hitler também tentando genocídio, destruir. Né? Que já vai se configurar também numa primeira tentativa de genocídio contra os judeus, né? E a gente vê que o fato de ser judeu, eu estava até assistindo um documentário, rapaz, de um nazista, né, que foi preso aqui na Argentina, acho que é aquele doutor Goebbels, uma coisa assim, o nome dele. E ele foi preso, né, aqui, ele vivia disfarçado na Argentina, depois que ele fugiu lá da Europa, lá da Alemanha, e ele veio aqui para a Argentina e vivia lá como um cidadão comum. Só que tinha gente procurando, né? Até que conseguiram levá-lo para ele ser julgado lá pelo tribunal, né? Acho que é o tribunal de Haia. E aí ele foi perguntar a ele por que ele tinha feito tudo aquilo contra os judeus. Ele só porque eram judeus. Pensou, né? Quer dizer, era um ódio contra a raça em si. Não havia realmente assim um motivo específico, né? Ninguém tinha feito nada contra ele, nem um judeu, nem... Mas a gente vê no decorrer da história, tanto é que Deus é identificado como o Deus dos exércitos de Israel, né? Ou seja, Deus sempre livrou. Né? Deus sempre livrou e Deus sempre deixou bem claro para Israel que ela seria uma nação de guerra, uma nação de luta, uma nação para mostrar que há um Deus, um único e verdadeiro Deus. Né? E para o contexto nosso, nós também vivemos na mesma situação espiritual, de guerra. Nós vivemos em guerra. A vida cristã não é uma vida de oba-oba, né? Como muitos crentes, infelizmente, hoje levam. Mas a vida cristã é uma vida de luta, de guerra, né? E nós temos um Deus que nos garante a vitória nas nossas guerras espirituais. Né? E agora esse ponto aqui, o terceiro subponto, presbítero Cláudio, é sobre inimizades intergeracionais, né? O que significa isso? E como isso se relaciona com essa história do livro de Esther, né? Qual o perigo disso? Aqui na leitura da revista ele acrescenta muito bem, eu gostaria até de ler para os amados irmãos, que é essa contribuição, né, de Flávio Josefo, quando ele diz que a descendência, que Amã é da descendência de Agag, rei amalequita, morto por Samuel, em 1 Samuel capítulo 15, versos 32 e 33. E a Bíblia relata, né, alguns episódios de vingança entre famílias. Né? Por exemplo, como ele fala aqui, as filhas de Jacó, né, os filhos de Jacó que mataram os siquemitas por causa do traje feito a Diná. Né? E essas gerações foram se passando e esse ódio, né, essas ofensas, essa porfia, né, foi se acumulando no decorrer do tempo. Algo extremamente negativo, né? Até porque... Mas infelizmente é assim, a natureza decaída do homem,
tem uma tendência a guardar mágoas, guardar rancor. E eu vejo uma aplicação para as nossas vidas práticas. Essa questão de inimizade, né? De ódio entre famílias, de ódio e de raiva dentro até do próprio contexto da igreja. E a gente tem que realmente aplicar o princípio do perdão com muita liberalidade, para que jamais hajam mágoas, né, ressentimentos, como aconteceu aqui. Algo terrível, porque esse ódio intergeracional foi tão grande de Amã em relação a Mardoqueu, que ele não se conformava em eliminar, que ele tinha autoridade para isso, como segundo em comando no reinado, de matar só Mardoqueu. O ódio era tão grande, e a prova que o ódio é um ódio intergeracional, é algo de raça mesmo. Ele queria matar era toda a nação judaica, todos os judeus do império deveriam ser mortos. Algo que a gente pensa assim, até absurdo, né? Isso seria algo até absurdo. Pronto, muito interessante essa parte do slide, quando diz lá no final que a vingança não nos pertence, né? Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz sempre. E aí eu quero ler o que está em Romanos, capítulo 12, verso 18 a 21, porque é um texto muito pertinente, que fala sobre essa questão de que a vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós mesmos. Romanos, capítulo 12, verso 18 ao 21, que diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, às vezes a gente lê, né, irmão? Parece como se fácil é ler, mas viver a prática da palavra tem que ser algo sob esforço, né? Você tem que ter a vontade de obedecer a Deus, não simplesmente ler, entra num ouvido e sai no outro. Se o teu inimigo tiver fome, é para ser assim, é para isso acontecer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E aí a gente sabe de cada história, irmão, que pessoas que conhecem a Bíblia, infelizmente, é como se usassem os salmos imprecatórios, que existem salmos imprecatórios, né? É verdade. Mas no contexto de falta de vigilância, fica tipo pedindo vingança, pedindo para Deus vingar, tentando apressar que Deus tome conta, que faça justiça. E não pode ser assim. Eu tenho que orar para abençoar, né? No momento que eu peço para Deus julgar, Deus julga. Deus recompensa aquele amaldiçoado, ainda chama de amaldiçoado, logo, quer dizer, já julgou. E aí foge do contexto da palavra. O que eu tenho que orar é para Deus abençoar, perdoar, agir, salvar, né? Verdade. Esses conflitos geracionais, essas inimizades, tem histórias assim em regiões aqui brasileiras, né, de famílias que vão matando um outro por causa de uma coisa lá entre os bisavós, tataravós. Lamentável. Né? Aí fica aquela rixa entre aquelas duas famílias. Hoje é menos, né? Graças a Deus. Mas aqui mesmo, foi na Bahia, até recentemente, a gente ouvia os relatos. Morre gente até hoje ainda. De pessoas assim, porque lá atrás, por causa de um pedacinho de terra, porque alguém mudou um pouquinho aqui a cerca, né? Aí começou uma vingança entre pessoas daquelas famílias opostas, né? Isso é terrível. Aí traz a aplicação aqui, como você bem disse, né? Às vezes uma coisa assim mínima se torna algo grande e gera uma vingança, mas, né, o crente ele não deve se vingar, ele deve orar pelos seus inimigos, né? Perdoar, buscar a paz. Muito bem. Bom, Cláudio, chegamos aqui ao final e a sinopse do terceiro ponto diz: enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. E aí eu queria agora trazer os seus slides, né? Pois não, a gente agradeço. Pode apresentar aí, André, os slides do Pronto, aqui é como se fosse aqui. Só uma síntese que você quis trazer? É uma síntese assim, do que eu achei mais interessante, né?
lendo os capítulos iniciais de Esther. Deixa aqui para ele só rapidamente falar aqui do projeto dele, mostrar aqui os irmãos mais uma vez. Pronto, amados, meus irmãos, inscrevam-se no canal Evangelho Pentecostal Oficial, né? Esse projeto que Deus tem colocado em nosso coração, o presbítero Cláudio Barreto, que seleciona esses vídeos, esse material e organiza em vídeos. Esse daqui está muito bom, viu, pessoal? Inclusive, relativo à nossa lição, um bom resumo. Um bom resumo, para pegar o eixo, né? Isso. Pois é, e tem os salmos, quem gosta de ouvir salmos à noite, antes de dormir, você vai para a playlist dos salmos, já tem mais de 40 salmos salvos, né? Que a gente recita o salmo, interpretando o salmo para você meditar, né? Tem a história da igreja, a Assembleia de Deus no Ceará, tem uns 28 interiores já, a história de 28 interiores, então nos dê essa força, nos ajude, inscreva-se no canal, deixa o like nos vídeos, tem os louvores antigos que a gente posta lá, que é muito, muito gostoso de ouvir, é muito edificante, né? Os louvores, a playlist Meus Hinos Queridos, e é isso, eu peço o apoio de vocês, de todos os irmãos que amam aqui o canal Bereano Pentecostal, que é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Agora passa os slides aí, André, pronto. Pronto, aqui, meus amados, nós aí temos... já, só para a gente ir assim, fazendo a conclusão da lição, né? Aí o irmão traz aí um resumo e conclui o nosso estudo. Pode fazer. Com esses slides. Seguir. Queridos, aqui eu selecionei alguns pontos interessantes, né? Como se fosse o âmago, né? Do que eu achei de mais importante da lição. Claro que toda lição é importante, né? Toda lição passa muitas coisas boas para nós, como nós podemos ver, mas tem aqueles pontos mais interessantes. A verdade prática é muito interessante meditar nessa frase. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. E eu posso até acrescentar aqui, grifo meu, de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, que é aqui a nossa norma de fé e de prática. E nós somos atualmente bombardeados de todos os lados para negarmos a nossa fé de maneira sutil ou de maneira afrontada mesmo. E o que é que nós temos que fazer? Meditar. E não tomar decisão precipitada e não ser levado, né, por todo o vento de doutrina, por toda ideologia mentirosa, maligna. Temos que nos preservar em obedecer a palavra do Senhor e os princípios de Deus. No próximo slide, me chamou muito a atenção o amor de Mardoqueu em relação à família. Esté, ele era primo, né? Primo de Esté. Os pais de Esté morreram e ele assumiu como filha, criou, educou e ele passou a ser mentor de Esté. E essa mentoria, essa liderança, ela fica muito evidente no capítulo 2, e aí é onde vem a frase, né? Mentoria começa com decisão. Esté, capítulo 2, versos 5 a 7, tem a decisão de Mardoqueu em cuidar de Esté, de assumir ela como filha, ensinando, né? Então, mentoria começa com decisão. Mentoria se faz com relacionamento. Esté, capítulo 2, verso 10 a 11. Tem lá sempre Mardoqueu se preocupando com Esté, estando ali perto, né? Ele ia até o local onde Esté estava, depois que ela passou a fazer parte do harém do rei, para saber quais eram as informações, o que é que estava acontecendo, sempre se preocupando, como um pai mesmo, um verdadeiro mentor. Mentoria se pratica com instruções claras. Esté 2, 19 a 20 tem lá Mardoqueu dizendo para Esté não contar que ela era judia. Ela tinha que guardar aquela informação, até por uma questão de segurança. E ela obedeceu. As orientações eram claras. Quantas vezes as instruções não são claras? E por as instruções não ser claras por parte da liderança, decisões erradas são tomadas e pessoas são prejudicadas. Mentoria ocorre em meio a oportunidades. Esther 2, 21 e 23. A oportunidade, nós vemos claro que Deus colocou Esther lá como rainha. E ela, como rainha, era uma influência poderosa para o rei Assuero. E eu vejo aí a mão de Deus também, que o que foi que aconteceu, né? Claro que Esther era muito bonita, mas tinha muitas jovens bonitas no reinado. Ele tinha acesso a muitas mulheres, era um harém, e todas virgens, mas havia algo diferente em Esther. O que era esse algo, hein, irmãos? Era a graça de Deus.
Havia um brilho diferente nos olhos, na personalidade de Esté, tendo sido educada por um homem temente a Deus. Havia algo, e esse algo eu quero dizer que era sim a graça, a presença do Espírito de Deus na vida de Esté. E aí a oportunidade surgiu dela ser uma influenciadora para trazer a libertação e a salvação do povo. Mentoria precisa de exemplo. Esté 4, 1 a 17. O exemplo partiu de quem? Do próprio Mardoqueu, sendo um servo dedicado, trabalhador, fiel ao rei, livrou o rei da morte, estava sempre ali na posição dele, trabalhando, sendo fiel. E essa fidelidade, essa postura de exemplo, de adorador, né? E eu vejo isso na postura de Esté, mas nas lições próximas isso vai ser abordado. Ela decretou um jejum nacional, mandou que todos os judeus jejuassem, né? Para poder ela se apresentar, porque ela não poderia se apresentar ao rei, né? Só poderia se apresentar ao rei sendo chamada. Ela ia entrar na presença do rei. Se o rei não estendesse o cetro de ouro, ela teria que ser morta pela lei do reinado. E ali ela foi orar, pedir oração, jejuou, orou com todos, pediu oração. Mardoqueu se humilhou na presença também, vestiu pano de saco lá na porta do palácio. E Deus agiu, quer dizer, o exemplo de adoração estava na vida de Esté também. E ela aprendeu com Mardoqueu. Objetiva e, no caso, a mentoria objetiva, a autonomia com decisão. Esté, depois que ela aprendeu, depois que ela estava sendo acompanhada, ela tomou as decisões. A decisão dela, a partir do estímulo de Mardoqueu, foi ir até o rei, mesmo pagando o preço, se fosse necessário. Tem até um versículo que chama muita atenção. Se perecer, pereci, né? Ela diz. Então, eu vou diante do rei para salvar não só a minha pele, nem a pele de Mardoqueu, mas a pele de todo o povo. E a autonomia a gente vê na postura dela como uma adoradora, né? Ela já era capaz, né, depois de receber toda essa mentoria, de tomar as próprias decisões, né? Que é o objetivo, né? No próximo slide aí fala sobre a desobediência civil na Bíblia, porque essa questão é muito forte nessa lição. A desobediência civil. Como assim? O crente ele pode tomar a decisão de desobedecer uma lei? Sim. Autoridade. Uma autoridade, apesar de que na Bíblia nós temos a orientação clara do apóstolo Paulo de obedecermos às autoridades. Mas se uma lei for contrária ao princípio da palavra de Deus, se uma ideia, uma ideologia for contrária, nós temos que rejeitá-la e desobedecê-la. E aí tem a definição: desobediência civil é todo ato que se oponha a uma lei considerada injusta. Não é qualquer lei, mas uma lei injusta, e que seja contrária às orientações de Deus e à prática da fé. É uma desobediência legítima às autoridades. Aí a gente pode colocar aqui questões polêmicas, se for dar o exemplo. Se surgisse uma lei liberando todo tipo de aborto, qualquer forma de aborto, bastava querer. Essa lei é contrária aos princípios da Escritura. Eu gosto muito de citar o exemplo de Isabel e Maria, quando elas se encontraram. Jesus estava no ventre de Maria. E dentro do ventre de Isabel estava João Batista. Eles eram fetos ali, estavam em desenvolvimento. E o Espírito de Deus já habitava nos dois, né? A presença de Jesus dentro do ventre de Maria e João Batista dentro do ventre de Isabel. Sentiu a presença de Deus e saltou dentro do ventre de Isabel. Quer dizer, onde é que vai se justificar aborto numa situação como essa? Jamais, né? Porque eles estavam ali, eram seres humanos em estado de desenvolvimento e o Espírito de Deus já estava ali operando de maneira poderosa. É um exemplo, né, que eu estou dando, né, irmão? Uma situação. É, muito bom. Vamos em frente. Desobediência civil. Não era aqui mesmo, né? Assim, o último slide, nós temos aí exemplos, né, de desobediência civil na Bíblia. No próprio livro de Esté, Esté apresenta-se ao rei mesmo sem ser chamada. Ela desobedeceu, mas foi honrada. Deus agiu. 3, mesmo ela sabendo que poderia perecer. Tanto é que ela disse, se perecer, pereci. Existia essa possibilidade na mente dela. Existia a possibilidade de ela ser condenada à morte. Mas ela decidiu apresentar-se ao rei por uma causa maior. E Deus estava no comando, estava na direção. Daniel e seus amigos rejeitam os alimentos designados pelo rei. Daniel 1:5-8, quando eles chegaram, né, trazidos para o cativeiro babilônico, eles
o Daniel tomou a direção, não vamos nos contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho do rei. E tomaram a decisão, era uma desobediência, mas Deus deu graça. Olha a presença de Deus como faz a diferença, irmão. Todo aquele que honra a Deus é abençoado, irmão. Deus vai tomar a direção, Deus vai fazer algo para você não ser de todo prejudicado, né? Deus, eu creio assim, porque Daniel, Deus fez com que o eunuco que cuidava deles, o chefe que cuidava deles, enxergasse graça em Daniel e em Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram Ananias, Misael e Azarias. E aí eles tomou a decisão de não contar para o rei que eles não estavam comendo o manjar do rei. E ainda disse, né, faça o teste, se nós não estivermos mais inteligentes, mais fortes. A recusa em curvar-se ao ídolo, Daniel 3, 1 a 12, a estátua que Nabucodonosor havia implantado, né? Então, o que foi que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram à estátua e foram jogados na fornalha de fogo. Sofreram as consequências. Deus não livrou da fornalha, né? Mas Deus estava com eles na fornalha. Mas livrou na fornalha. Aleluia, bendito seja Deus. Mais forte ainda. Eu acredito e creio nisso, que o crente ele pode entrar em provações, em lutas, em perseguições, mas se Deus estiver com ele, a vitória está garantida. Aleluia, porque vale a pena defender a fé. O que eu acho importante também dizer, né? É isso, é que assim, quando a gente confronta uma autoridade, uma lei de um país, de uma situação que a gente pode sofrer as consequências, ou seja, outra circunstância, a gente pode sim, né? Sim. Sofrer consequências graves de perda de bens e até da vida. Mas, como os jovens disseram, rei, ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não nos curvaremos diante da tua... Né? É bonito, é forte, né? É uma mensagem tem que estar forte para nós. Tem que estar disposto e ir até o fim, né? De hoje. Essa mensagem é muito poderosa. Muito bom. Recusa das parteiras, assim, ponto 5, né? Persistência na oração mesmo sob proibição, já foi até comentado, Daniel 6, 7 a 13. Recusa das parteiras hebreias em matar os recém-nascidos, uma desobediência civil também. Êxodo 1, 15 a 21. E o mais interessante é que... As parteiras eram egípcias, não? Não, eram hebreias. As parteiras eram hebreias e elas receberam... Vamos podendo até abrir para ver. Abrir. Êxodo 1, 15 a 21. Eu tive também essa dúvida. Eu digo, eu vou ler essa passagem aqui porque é muito interessante. Êxodo capítulo 1, verso 15 a 21. Êxodo capítulo 1, verso 15 ao 21. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, ou seja, desobediência civil. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que eles cheguem, a parteira já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. Olha, uma desobediência civil abençoada por Deus. Isso aqui é muito forte, mano. Deus abençoa você que desobedece a algo maligno, algo contrário à palavra de Deus, irmão. Abençoa. Abençoa sim. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Aí a bênção de Deus diante de uma desobediência. É hebreia. Né? Hebreia, Recusa, e para fechar, recusa de Mardoqueu em se prostrar diante de Amã. Esther 3 e 2, que é uma desobediência também civil. O próximo... Pedro também, diante do Sinédrio, né? Pedro e João. Isso é mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? É verdade. Ali quando eles foram chamados por causa daquela cura daquele paralítico. Do paralítico, né? Muito interessante esse exemplo, muito bom, né? De Atos. Então, irmãos, para concluir, eu quero deixar bem claro que essa questão da desobediência civil, irmão, é uma desobediência que é quando a lei é contrária aos princípios de Deus. A lei maior. A lei maior que é a palavra do Senhor. A nossa única regra de fé e prática. Porque a Bíblia nos orienta à obediência civil, a obedecer às leis.
E aí tem Romanos 13:1, que é clássico, né? Eu vou abrir aqui também para ler para os irmãos. Romanos, capítulo de número 13, verso de número 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Agora, quando a lei for boa, quando ela for correta, aí se aplica Romanos 13:1, Tito 3:1. Ela se harmoniza, né, com o que é justo. O que é justo, o que é bom, né? Com o que é aprazível para a sociedade, como para Deus, aí a gente tem que se submeter, né? Com certeza. Mas quando é uma lei injusta, uma lei opressora... É o que diz Enem. Porém, alguns atos de desobediência contra leis injustas e opressoras parece ser a única via de se viver em um mundo contrário à vontade de Deus. Nunca esquecer que o mundo jaz no maligno, né, irmão? O diabo está aí, solto, com vários e milhares e milhões de demônios. Exemplo, cristãos perseguidos em outros países. Eles obedecem à lei. Não pode adorar nos países, né, nos países fechados para o evangelho. Não pode pregar. Não pode pregar. E aí eles se professar a fé. Se reúnem às escondidas para adorar a Deus. Então, desobedecendo e podem pagar o preço por isso, mas estão fazendo a vontade de Deus. Amém? Amém. Que bênção, né, irmãos? Nós chegamos finalmente aqui ao estudo da nossa lição. Muito bom. Gostei muito aqui das explanações do professor, presbítero Cláudio, né? Enriqueceu bastante. E essa é a contribuição do Bereano Pentecostal e do Evangelho Pentecostal. É uma parceria aqui entre esses dois projetos, né? Maravilha. Tá certo? É a nossa contribuição para o estudo da lição de número 8. Tá certo? Que agradeço aqui ao irmão Cláudio. Ele quiser fazer as suas considerações finais para a gente encerrar. Amém. Agradecer a oportunidade, né? Nosso querido irmão em Cristo e amigo. Que nós estamos juntos nessa parceria. E vejo Deus agindo, né? Quando tocou no coração do irmão Rogério, para que nós nos aproximássemos. Me trouxe um avivamento muito especial para a minha vida, para a minha família. E nós estamos aí, nessa direção. Peço aos irmãos que estão ouvindo, se inscrevam no canal Evangelho Pentecostal, acompanhem os vídeos, maratone aí, abençoe o canal Bereano Pentecostal também. Os irmãos de lá se inscrevem nos meus. Vamos fazer essa parceria maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. E vamos continuar estudando e vivendo a palavra do Senhor. Amém. Amém. A gratidão é toda nossa. Que Deus os abençoe e até a próxima em nome de Jesus.